Você já parou para pensar que existe uma promessa na Bíblia onde o próprio Deus nos convida a prová-lo? Isso não é o homem testando a Deus por incredulidade ou arrogância. É o próprio Deus nos chamando para viver uma fé que é prática, que é ativa, que é obediente. Hoje nós vamos mergulhar em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Conectar isso com o livro de Provérbios e entender de uma vez por todas por que uma fé sem atitude não consegue liberar as promessas de Deus na nossa vida. Vamos ler o que a palavra de Deus diz em Malaquias 3:10. Preste muita atenção. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Olha que coisa poderosa. Aqui, Deus faz algo único em toda a Bíblia. Ele diz: provai-me. Isso não é um desafio no sentido de dúvida, mas sim um convite para uma aliança profunda. Deus está, na verdade, dizendo: confie em mim o suficiente para me obedecer. E veja o que eu sou capaz de fazer. Ser fiel a Deus vai muito além de apenas dizer que a gente crê. Fidelidade é atitude concreta. Muita gente quer as janelas do céu abertas, mas não quer alinhar a própria vida com a palavra de Deus. Deus não faz promessas para quem apenas acredita com a boca, para quem tem um discurso bonito. Ele promete para quem vive o princípio, para quem coloca a fé em prática. Entenda isso. Quem anda em fidelidade tem o direito espiritual de esperar o cumprimento da promessa. Não porque mereça, mas porque Deus é fiel e Ele não falha na sua palavra. Agora preste muita atenção nisto, porque é aqui que muita gente se confunde. Fé não é passividade. Fé não é ficar de braços cruzados, olhando para o céu, esperando a bênção cair no colo. E fé também não é só ter um discurso bonito, cheio de palavras de efeito. Fé é movimento. Fé é ação. Quando Deus diz: provai-me, Ele está dizendo: dê o primeiro passo na minha direção, que eu garanto o resto do caminho. Eu sustento a sua jornada. Os maiores milagres da Bíblia aconteceram sempre depois de um ato de obediência, nunca antes. E para confirmar tudo isso, vamos conectar com o livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 23. A Bíblia diz assim: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Olha que incrível! Isso confirma exatamente o princípio de Malaquias. Uma palavra sem atitude não gera fruto. Uma fé que não age não prospera. Apenas falar sobre fé, sem viver a fé, nos leva a um lugar de escassez. E o mesmo capítulo, no versículo 26, complementa: no temor do Senhor, a firme confiança. Quem teme ao Senhor, quem o respeita e obedece, anda seguro. Caminha com a certeza de que Deus abençoa os passos de quem anda em obediência. Talvez você esteja aí, do outro lado, pensando: mas eu creio tanto, e mesmo assim, nada muda na minha vida. A pergunta que eu te faço hoje não é se você crê. A pergunta é: você só crê ou você também obedece? Você só fala sobre fé ou você age pela fé? Deus não abençoa a inércia, Ele não abençoa a preguiça. Deus abençoa o caminho de quem se levanta e anda pela fé. Então, vá à luta, dê o passo que você precisa dar hoje. Escute e honre a palavra de Deus com as suas atitudes e caminhe com a certeza absoluta de que Deus é contigo em cada etapa da sua vida. Malaquias 3:10 nos ensina algo fundamental. A promessa de Deus é real. A nossa fidelidade é a chave que abre a porta. E a nossa atitude é o gatilho que libera essa promessa. Provérbios 14 vem para reforçar a fé que trabalha, que se movimenta, prospera, mas a fé que só fala, que fica só no discurso, empobrece. Coloque a palavra de Deus à prova, não com dúvida, mas com fé e atitude, e você verá Deus cumprir absolutamente tudo o que Ele prometeu na sua vida. Que Deus abençoe seus passos, seus projetos e sua família. E antes de terminar, eu te pergunto: você já falou com Deus hoje? Se ainda não,
Aproveite esse momento. Obrigado por me acompanhar até aqui e se essa palavra te abençoou, compartilhe com alguém.